E aqui você tem bastante opção. Aqui você tem separado por tema, inclusive aqui de outros softwares, né? Esse é um site da Autodesk mesmo. Porém, aqui estamos falando do Fusion 360. Aqui eu coloco para mostrar tudo, então, e aí eu consigo fazer uma pesquisa, né? Foi dessa maneira que eu fui encontrando esses aplicativos que foram interessantes para mim. Claro que ao longo do tempo vai saindo mais aplicativos, aí depende da usabilidade que você tem. Por exemplo, muito pouco eu trabalho com engrenagens, então eu não tenho ali um aplicativo para gerar engrenagens. Mas aqui tem bastante aplicativo aí que é dedicado aí para gerar engrenagens. Por exemplo, esse aqui eu achei interessante até, porém ele é pago. Ele tem um custo aí de $25 também. E ele serve para você trabalhar com estruturas metálicas, né? Então, viga I, viga T, né? Ele é bem interessante para estruturas, né? E ele tem umas rotinas bem automáticas, né? Tem um vídeo aí explicativo do plugin. Eu achei interessante aí, se for o caso, você consegue testar aí antes de fazer a compra também. Isso com alguns aplicativos que são pagos. Deixa eu ver um outro aplicativo que eu achei interessante aqui. Um outro aplicativo que eu achei interessante. Esse aqui infelizmente é pago. Então assim, tem que ver o valor aí que você vai gastar também com aditivos. Senão daqui a pouco o Fusion acaba ficando mais caro aí que qualquer outra ferramenta CAD de tanto aditivo pago aí que você acabou escolhendo. Mas você consegue fazer um teste, ver quais são essenciais aí mesmo para você. Hoje eu pago apenas o OpenBON, só aquele software ERP dentro do Fusion. Aquele eu acho que realmente vale a pena. Por exemplo, esse tipo de software, esse tipo de aplicativo não seria interessante para mim porque não é a minha aplicação de trabalho. Então esse aplicativo pode ser interessante aí para você criar componentes de máquinas, por exemplo, esse tipo de componente, ou mesmo até engrenagens planetárias e afins. Esse mesmo fornecedor aqui ele tem alguns outros aplicativos, por exemplo, para você criar aí engrenagens helicoidais cônicas, né? Então é bem interessante você dar uma pesquisada sempre. Às vezes tem umas promoções aí também. Estamos aí na época do Black Friday. Pode ser que você tenha aí algumas surpresas aí nos valores de aplicativo, de aplicações aqui. Basicamente é isso. Você tem que dar uma pesquisada sempre. Tem alguns comandos aí, por exemplo, dedicados para quem faz molde plásticos, para você extrair o fechamento ali do molde, né? Então pode ser interessante dar uma pesquisada se funciona bem. Como eu não trabalho com molde, eu acabei não utilizando. Ele tem um valor de $10. E assim, não, acho que aqueles aplicativos, acho que você paga uma vez só, né? Por exemplo, aquele de $20 não é mensal, acho que não é recorrente. Por exemplo, é $20, você vai pagar uma vez só. Então, na verdade, acaba valendo a pena sim, né? Falei besteira. Se é $20 um pagamento só, e você já tem a licença, valeria a pena sim. E aí é aquele trabalho de garimpo, né? A verdade é que de vez em quando dou uma garimpada aqui nessa loja, quando eu encontro algo interessante aí, e eu vou trazer para vocês posteriormente aí no canal, ok? Do mais, os aplicativos que eu mais utilizo no Fusion 360 são esses. Eu aconselho assim, você não colocar muito aplicativo, somente os essenciais, porque isso pode pesar o software. Apesar que você consegue configurar quais deles estarão ligados ou desabilitados dentro do Fusion 360, mas como esses aplicativos envolvem a API do software, é interessante você usar o mínimo possível simultaneamente.